por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. O Robson quer saber, ele quer entender por que a nossa moeda desvaloriza tanto em relação ao dólar. Como funciona isso? Uma hora tá 5,20, outra hora tá 5,40, outra hora tá 5,10. O Lula fala uma coisa, o Bolsonaro falava outra. Como que funciona isso? Por que o dólar... Eu nunca entendi isso direito. Até eu pergunto aí, quando que o dólar... A gente que recebe em dólar aqui no YouTube fala, e aí? O dólar vai subir ou vai descer? E ninguém sabe responder. Converto agora, espero mais um pouco. Espero, não sei o quê, e aí? Bom, então vamos lá. Existe uma regra mecânica, que é a quantidade de dólar que entra e sai do país. Existe uma regra indireta, que ocorre pela precificação da nossa moeda nos mercados futuros. Tá? E para não dar mais explodir a cabeça, aquele emoji, né? Explodindo de novo a cabeça, vamos imaginar que é uma combinação de fluxos de dinheiro entrando e saindo do país. Então, se sai mais dinheiro do que entra, a tendência é o câmbio desvalorizar. Essa é a noção que a gente tem normalmente. Saiu muito dinheiro do país, muito dólar, falta dólar aqui, o preço do dólar em real sobe, desvaloriza o câmbio. Se a gente, por exemplo, agora sobe a taxa de juros muito, a gente começa a atrair dólar, entra dólar para investir na bolsa, entra dólar para comprar nossa dívida pública, entra dólar para investir ao longo prazo numa empresa, comprar maquinário, produzir aqui dentro. Aí tem mais dólar, tendo mais dólar, então o câmbio cai. Então, em termos de reais, você precisa de menos reais para comprar cada dólar. Então você que ganha renda no YouTube, você vai ganhar menos reais para cada dólar que você trouxer, porque agora ele está valendo menos. O jogo mais sofisticado depende do diferencial de taxa de juros aqui dentro e lá fora, que é como você atrai esse dólar, mas também depende das operações que são feitas no mercado de câmbio futuro. E aí o que a gente identifica já, tem bastante literatura nesse sentido, que o dólar que é definido no mercado futuro afeta o dólar no mercado à vista. Então depende do que bancos, casas, né, as operadoras de câmbio, bancos de investimento, que são todos credenciados para operar. Não é qualquer um que pode operar nesse mercado. Tá? Então, a partir do que eles formam o preço dessa taxa de câmbio no futuro, ela afeta o comportamento no mercado à vista. Por que isso é importante? Porque essencialmente o mercado futuro é baseado em expectativas. Então, se a expectativa é de que você vai ter uma incerteza maior ou que o Banco Central americano vai subir a taxa de juros, as formações de expectativa afetam a taxa de câmbio futura e essa taxa de câmbio futura pode pressionar o câmbio no mercado à vista. Eu estou apenas desenhando, não é trivial explicar isso. Tá? Isso são 3 aulas no meu curso de Economia Financeira para explicar como que ocorre essa determinação do mercado futuro sobre o mercado à vista. Mas é só para identificar que não é apenas fluxo cambial. Tá? Então você tem fluxo cambial, dinheiro entrando e saindo, mas tem também dinâmica de expectativas. E aí que é importante a sinalização por parte da autoridade monetária. De dizer, não, olha, a gente vai segurar a inflação, a gente vai manter o juro elevado, a gente vai garantir a operação no mercado de câmbio, tudo isso é o Banco Central que faz. Ele que está sinalizando para os agentes que as coisas vão funcionar mais ou menos bem ali. Tá? Então, se tiver uma deterioração de expectativa, eu acho que o dólar vai desvalorizar, eu preciso montar uma posição que eu não perca com isso. Aí o mercado futuro começa a refletir essas expectativas. Isso eventualmente aparece na forma de um mercado à vista. Aí você olha lá, a taxa de câmbio está subindo. Então você tem vários canais aqui que estão atuando e o Banco Central pode, por exemplo, impedir que a taxa de câmbio, né, desvalorize demais por meio dos contratos de swap, por exemplo. Então ele vai lá e paga para você a desvalorização do câmbio e você paga para o Banco Central, por exemplo, a taxa de juros, que é uma troca de indexador. E isso tende a acalmar um pouco o mercado futuro. E acalmando o mercado futuro, acalma o mercado à vista. Então não é trivial assim, o funcionamento, pode ir para várias direções e pode oscilar bastante a depender da incerteza. A gente às vezes vê o Banco Central está comprando dólar para conter a alta, não sei do que. Então, ele pode atuar no mercado à vista, mas ele evita fazer isso. Por quê? Para deixar o mercado se ajustar. Né? Então, ele em geral, quando ele entra no mercado à vista, porque você tem alguma disfuncionalidade muito grande, o mercado está todo indo para um lado só, e como ele é grandão, né, o Banco Central, ele tem poder de fogo, tem 370 bi de reserva, ele pode entrar... mesmo. Isso, ele pode chegar, assim, para você jogar contra o Banco Central,
Você tem que ter pelo menos 370 bi, né? Entendi. E dificilmente algum agente de mercado tem esse montão de dinheiro disponível para especular contra o Banco Central. Então, o Banco Central, como ele é grandão no mercado, ele tem o poder de acalmar o mercado. Só que isso tem custo. Tá? Então isso também reverte na forma de gasto fiscal e tal. Mas enfim, a dinâmica de câmbio é bem direta, bem complexa. Ela não é